Meus caros, falemos agora sobre os remédios constitucionais. Iniciemos sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação prevista para controle dos atos públicos, quando uma autoridade pública, com abuso de poder ou ilegalidade, ele pratica um ato em desrespeito à nossa legislação, em desfavor de um particular ou inclusive do próprio poder público. Avaliando quem é a autoridade coatora, você define quem é o próprio órgão competente para julgar. Se for uma autoridade federal, Justiça Federal, logicamente será o julgador. Se for Justiça Estadual, o juiz estadual será o competente para tanto. Existem ainda entidades, pessoas, autoridades que possuem prerrogativa de foro. O que significa isso? Se ele for imputado como autoridade coatora, o órgão julgador não começa no juiz de primeira instância. Aí você tem que observar a nossa Constituição Federal para saber qual vai ser o órgão que vai ser o órgão julgador. Pode começar no Supremo Tribunal Federal, quando, por exemplo, for contra a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal, contra o Presidente da República. Pode ser em desfavor do Superior Tribunal de Justiça, quando, por exemplo, for contra o governador. Pode ser em desfavor do Tribunal de Justiça, quando for contrário ao ato do prefeito, tá certo? O chefe do Executivo Municipal. E então, existem algumas nuances sobre o mandado de segurança. É uma ação célere, rápida, tá bom? Para conter legalidade. Existe um prazo decadencial de 120 dias a contar da própria ciência do ato ilegal para que o impetrante ajuize a ação. Não cabe dilação probatória. O que significa isso? Todas as provas devem estar pré-constituídas, devem estar realmente junto com os autos para que o juiz conheça. Não cabe, portanto, audiência de instrução, tá certo? Não cabe honorários advocatícios, porque a intenção é meramente combater os atos ilegais contra o poder público, tá certo? Essas são algumas nuances envolvendo o mandado de segurança. Ele pode ser impetrado por um indivíduo individualmente. Nós sabemos que, conforme o processo civil, qualquer pessoa pode ser parte, mas ele precisa de capacidade para estar em juízo, seja através de representação para os absolutamente incapazes, assistência para os relativamente incapazes, e todos com assistência do advogado para esse tipo de ação, tá bom? Isso você encontra no Código Civil, nos artigos 3º e 4º, logo na parte inicial, sobre a capacidade civil. Falemos agora sobre ação popular e ação civil pública, fazendo inclusive as distinções devidas. Por que eu trouxe esses dois remédios em conjunto? Porque ambos têm a finalidade muito parecida, que é proteger o meio ambiente, também a moralidade administrativa, proteger o patrimônio histórico, cultural, artístico, tá certo? São situações que envolvem o interesse coletivo, moralidade administrativa, todo servidor deve ser probo, correto no seu trato com a coisa pública. Se houver qualquer eventualidade de irregularidade, cabe ação popular e cabe ação civil pública. Meio ambiente, nós falamos sobre isso, direito de todos, da mesma forma. E o patrimônio histórico, artístico e cultural também se sabe que é algo realmente muito importante e, portanto, deve ser protegido. Está certo? Sabe-se, meus caros, portanto, que a diferença, uma das, está com relação à legitimidade ativa. Quem pode ajuizar esse tipo de ação? Ação popular, somente um cidadão. Quem é um cidadão? É aquele que tem um título de eleitor, tá certo? Basta que você seja maior de 16 anos, a partir de 16 anos, você já pode ter um título de eleitor e você, portanto, já pode ingressar com a ação popular, tá bom? Tem um rito bem específico em lei. Outras pessoas podem substituir o legitimado se ele desistir, como, por exemplo, o Ministério Público, são fiscais da ordem jurídica, para que realmente o interesse público seja primordial para a sua fiscalização e execução. Com relação à ação civil pública, meus caros, o legitimado ativo, a parte autora, pode ser tanto o Ministério Público, como o Poder Público, o Ministério Público Federal, Estadual, também municípios, estados, União. Nós temos Defensoria Pública, associações que sejam constituídas há pelo menos um ano. Esse requisito é muito interessante, tá certo? Salvo algumas hipóteses onde a finalidade é tão considerável que esse requisito de um ano prévio de constituição da associação, ele pode ser dispensado. E aí nós temos uma questão muito interessante. A associação, ele pode defender todos os seus associados, independentemente da autorização destes? Exatamente, esse é o entendimento aplicado hoje.
você se associando, a associação pode interferir, mesmo que você não tenha dado o seu assentimento expresso, tá certo? E isso é muito interessante. Nós temos, consequentemente, uma outra situação, mandado de injunção. O que significa isso? Nós vimos que existem alguns direitos onde a aplicabilidade não é automática, não é total nem integral. Nós temos as normas de aplicabilidade contida e diferida, são as duas hipóteses. Norma de aplicabilidade contida é aquela onde a norma prevê o direito, mas existe uma hipótese ou algumas hipóteses que podem ser excepcionadas pela nossa legislação. Como é que funciona isso? Você pode exercer esse direito, mas eventualmente outra norma pode limitar, pode ser só para determinadas pessoas, determinadas circunstâncias, e isso é muito importante. Se chama norma de eficácia contida. Você já está exercendo, mas pode ser contido. Você pode sofrer uma limitação. Existe, por último, uma norma de eficácia limitada. Você nem começa a exercer o direito, você já está limitado. Basta que você espere que a norma seja criada e você, cumprindo os requisitos da norma, você pode efetivamente exercer esse direito. São as três hipóteses de eficácia das normas constitucionais. A eficácia direta, imediata, você pode aplicar no total. Contida, você pode exercer, pode sofrer limitação. E limitada, você só pode exercer quando houver esse direito. E para isso existe um mandado de injunção. Quando houver uma norma limitada, tá certo? Onde você só pode exercer quando houver efetivamente a criação de uma legislação e essa legislação não está vigente, não está efetivada no ordenamento jurídico, você, indivíduo, pode solicitar que o Poder Judiciário interfira e garanta seu direito. Normalmente, ou seja, a nossa lei e o nosso ordenamento jurídico, ele tem a seguinte finalidade: ele ordena, tá certo, para que o Poder Legislativo, o órgão competente, analise a matéria e decida se vai criar norma ou não, tá bom? Sendo realmente o direito da parte, o Poder Judiciário solicita que a norma seja criada e se houver mora, desídia administrativa reiterada, injustificada, tá bom? Aí sim o Poder Judiciário pode intervir e garantir o direito. Aí nós temos a nossa dimensão segunda, que é o Estado mais ativo, como por exemplo na situação do servidor público que ele é efetivado e é exposto a situações nocivas que degradam sua saúde como indivíduo. Nós sabemos que existe sim o direito à aposentadoria especial, tá certo? Só que essa situação não existe para o servidor público. O que significa isso? Não existe norma, você não pode exercer o direito de aposentadoria especial, mesmo você estando exposto a uma situação nociva que degrada a sua saúde, como por exemplo o amianto. Nós tivemos uma decisão muito grande aqui, inclusive no nosso estado brasileiro, não é? E o que ficou decidido sobre a situação? Se aplica a norma do regime geral. O Congresso Nacional quedou-se, não realmente conseguiu legislar sobre isso até o presente momento e aplicou-se o ordenamento de outro grupo, que é do regime geral dos servidores particulares. Falemos agora sobre outra situação, meus caros. Falemos sobre o habeas corpus. Habeas corpus é uma das mais antigas formas de solicitar do Estado o exercício de um direito, fala sobre o direito de liberdade de ir e vir. Todos podem ir e vir, sofrendo algumas limitações conforme a nossa lei, como por exemplo estado de exceção, estado de sítio, a situação do direito de pedágio, que para muitos não é uma limitação do direito de ir e vir, mas sendo o Estado coator ou um particular coator que interfira no direito de ir e vir, qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. Eu digo qualquer pessoa, sim, pode ser um analfabeto, pode ser uma pessoa incapaz, um estrangeiro, não importa, até uma pessoa jurídica, tá bom? E aí, avaliando a situação, pode ser concedido um salvo-conduto para que não sofra uma limitação, por exemplo, particular em uma clínica de internamento, ele pode pedir para que não seja internado, uma internação compulsória, por exemplo, ou um alvará de liberdade, um alvará de soltura, quando já está efetivada a sua limitação à liberdade, o Estado vai garantir que esse direito seja efetivado. Nós temos a previsão, isso no nosso Código de Processo Penal, inclusive. Direito de petição e direito de certidão, meus caros, no qual qualquer pessoa pode solicitar do poder público informações a seu respeito, informação de interesse geral, e para tanto utilizará desses instrumentos, que não podem ser negados, salvo fundamentações adequadas com relação, por exemplo, à situação do sigilo,
situações envolvendo o interesse público, situações de segurança nacional, segurança econômica, são hipóteses de sigilo das informações. Existem alguns graus, inclusive tudo previsto na nossa legislação em vigor, tá certo? E por último, nosso habeas data, nossa tão importante ação de direito de informação pessoal. Não é qualquer informação que pode ser solicitada pelo habeas data, somente as informações pessoais do seu próprio interesse. Você pode solicitar para que seja retificado, complementado ou adicionar uma informação. Um requisito, meus caros, habeas data é uma exceção à inafastabilidade da jurisdição. O que significa isso? A parte é obrigada a solicitar administrativamente essa situação de complemento, retificação ou anulação de uma informação a seu respeito, inclusive para ter acesso a essas informações. E aí sim, o poder público não emitindo essa vontade ou se negando de uma forma indevida, é que o particular pode solicitar administrativamente, sob pena de carecer a ação e ser indeferido sem julgamento do mérito. Seguindo agora para um novo assunto, falemos sobre as emendas constitucionais. A nossa Constituição Federal é considerada uma Constituição rígida, ou para muitos super rígida. O que significa isso? As normas ela têm uma forma de alteração diferente das normas do artigo 59, que são leis ordinárias, leis complementares, resoluções, decretos legislativos, tá certo? Todas as normas elas têm as formas de suas utilizações. Por exemplo, lei complementar tem que ser maioria absoluta, metade mais um da casa. Lei ordinária tem que ser metade mais um dos presentes. Essas formas de alteração da lei, nós podemos concluir que são diferentes da forma da emenda constitucional. Por que isso? Porque a nossa Constituição ela é uma norma de hierarquia superior às demais normas infraconstitucionais ou decretos que regulamentam as nossas leis. Segundo a teoria de Hans Kelsen, a teoria pura do direito, existe a supremacia da Constituição sobre as leis e sobre as normas infralegais. E, para tanto, esse direito da Constituição ser rígida, esse exercício da Constituição rígida, sua forma de alteração diferente das demais normas do nosso ordenamento, é que garante efetivamente essa supremacia, essa hierarquia da nossa Constituição. E, para tanto, existe a forma de alteração da nossa Constituição, que é considerado como norma constituinte, derivada, decorrente, reformadora ou revisora. O que significa isso? Existe a norma constitucional originária, que é a própria Constituição, feita pela Assembleia Constituinte, e existe a derivação dela, que é a norma constitucional decorrente, revisora ou reformadora. A reformadora é a emenda constitucional. A revisora foi a revisão que foi efetivada na nossa Constituição Federal, logo pouco tempo depois da nossa promulgação, que ficou sabendo sobre situações envolvendo a organização administrativa.